ser toda assim, com muito amor, muito delicada. Eu falei, pode. E ela pôs a mão no meu coração. E ela falava assim, só fala glória a Deus e aleluia. E lá eu, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia. De repente veio um fogo em mim, um fogo entrou dentro do meu coração, do meu corpo, e ali eu fui selada no Espírito Santo. Então primeiro eu fui selada e depois que eu aceitei Jesus. Nesse dia, no dia seguinte, era no sábado, e eu trabalhava numa metalúrgica, meu primeiro emprego. E eu tinha que trabalhar no dia seguinte, que eu ia fazer hora extra. Dani, eu fiquei falando em línguas 3 dias. Por quê? Que eu duvidei do Espírito Santo. Eu falava que isso era mentira. Meu eu ficava Deus, que forte. Eu falei, para com isso, Senhor. Beliscava. Eu falei, para de ficar se do meu lado. Pois o Senhor fez eu falar em línguas 3 dias. Eu só fui parar no domingo, que foi o pastor Cláudio que orou para cessar. Que a gente foi dar uma caixinha de suco ali para uma criança, ele não sabia o que era. Uma caixinha de suco, ele não sabia, né? Ou seja, ele nunca teve acesso àquilo. Aí a gente deu para ele e começou a brincar ali, começou a brincar de carrinho, ele não sabia nem tirar por onde começar, tirar o canudinho e colocar. Aquilo quebrou meu coração, aí a gente foi lá, a gente ajudou ele ali, né? Não é assim que faz, isso aqui não é brinquedo, é um suco, né? A gente furou ali, aí quando ele experimentou, sabe aquela cara de surpresa, assim, nossa, né? Primeira vez parecia que ele estava experimentando aquilo. Isso é Brasil, gente, né? Isso é pessoas aqui no nosso país. Então, primeira lição, muitas vezes a gente quer ir para as nações, para a África, evangelizar, sendo que tem muito trabalho a ser feito aqui do lado, né? Do nosso país, tem muitas tribos e almas aqui precisando do evangelho de Jesus, precisando desse aconchego, né, desse abraço, né, principalmente as nossas crianças. Então, a gente não precisa, obviamente, não que as outras nações não precisem do evangelho, mas todas as pessoas precisam, né, onde o evangelho não chegou, não alcançou. Dias de cama. Foi uma vez que eu fiquei 3 dias. Eu não conseguia tomar banho. Quando eu ia tomar banho era porque as meninas ficavam me obrigando, mas não lavava o cabelo, sabe assim, total depressão. Fiquei 3 dias. E eu lembro que enquanto eu estava deitada, eu falava para Deus, falei, Deus, isso não é o que o Senhor tem para mim. Mas eu não tô tendo força. Eu sempre fui muito sincera com Deus, sabe? Eu falava, pai, eu não tenho força. Eu não posso ficar assim porque as minhas filhas já estão sofrendo e elas não podem me ver assim. Porque eu vi o desespero delas, mas eu não tinha força, Dani. Eu não tinha força. E eu sabia, eu falava com Deus, falei, Deus, eu sei que eu tenho que levantar dessa cama, mas eu não tô conseguindo, me ajuda. Eu lembro que o Senhor me disse algo bem no meu ouvido. É difícil você ouvir a voz audível, né? Geralmente vem no coração. E Deus também falou comigo audível. Ele disse, vai no Moriá. E aí eu levantei e eu falei para as meninas, eu vou no Moriá. E aí elas já, ai, que benção, já pegaram o notebook. Eu não consegui entrar porque tinha muita gente. Ela não virou por trás para ela falar, para ela olhar. Ela falou assim, Deus acaba de me revelar. Chegou uma mulher aqui, ela deixou uma menina no hospital. Eu nunca tinha visto aquela mulher. Eu conhecia por ouvir falar, que as amigas iam. E essa criança está muito mal. Mas Deus manda dizer para você que ainda no final dessa semana, essa criança vai para casa, para o nome de Deus ser glorificado. Aí, nisso que ela falou, ela levantou e olhou e procurou no meio daquele monte de gente. Ela falou assim, a senhora, é você, pode vir aqui, porque eu quero terminar de te entregar o que Deus falou comigo. Aí eu fui, sabe, pedindo licença. Quando eu cheguei lá na frente, ela falou assim, Deus está enviando cura dentro daquele hospital. Estenda sua mão e receba a cura para a vida daquela criança. Eu fechei a sepultura, você não me pediu? Eu fechei a sepultura e enviei resposta para você. Mas a partir dessa semana, eu tiro você e levo você para dentro da sua casa. E anote e guarda no seu coração. Não vai haver sequelas. E falou sobre tudo que está acontecendo hoje na minha vida, Dani. Meu Deus. Deus me falou sobre o que eu estou vivendo há quase 30 anos atrás. Jesus. É tremendo. Deus revelou tudo e falou assim, eu vejo debaixo do seu pé uma água muito cristalina e vejo atrás de você uma multidão de mulheres. Esse testemunho é para que você depois conte e ore por outras pessoas para que saiba que o Deus que você serve é o Deus que fecha túmulo e livra da sepultura. Tinha passado de manhã e falou que não ia liberar ele.
não vou liberar, não vou liberar. Eu falei, Senhor, você usou teu certo para falar que iria dar tudo certo, que ele está bem, que esses exames ia dar tudo certo. Aí ela falou assim, enquanto eu não ver todos os exames, e ela era meia turronazinha, enquanto eu não ver todos os exames, eu não vou liberar. É um processo muito intenso, então não vai dar. Não vou liberar e eu quero ver o que o ortopedista vai falar. Porque o ortopedista, eu não sei não, eles não entendem muito não. Aí eu falei, tá bom, doutora. Enfim, eu só sei que esse ortopedista veio e falou, olha, mãe, aqui os exames de sangue estão bons, não tem mais bactéria, o osso está regenerando e nós vamos fazer um tratamento específico para ele. E aí começamos um tratamento, né? O ortopedista passou, deu todas as orientações e falou que a partir daquele momento ele ia ser tratado, mas que não poderia mais deixar ele ali por conta de bactéria, porque ele já estava melhor, né? A bactéria já tinha cessado, né, do sangue, então estava bem melhor, mas seria complicado ele ficar por conta de bactéria hospitalar, né, que aí se torna também bem pior. E aí entra outras situações. Para honra e glória do Senhor, se concretizou, nós saímos naquela semana, só que aí nós começamos um processo de tratamento assim intensivo, um tratamento abençoado, com pessoas abençoadas, eu ia todo mês. Mãe, eu acho que nos seus piores dias deseja, né, enterrar uma filha. Não é algo que a gente deseja. Só que nesse período, Dani, quando a Maria Clara faleceu, eu disse para vocês que eu tinha conhecido o Senhor na minha adolescência, tinha batizado nas águas também na adolescência e fiquei afastado do Senhor. Quando a Maria Clara faleceu, para você ver como é o propósito de Deus, várias coisas o Senhor permitiu que fossem resgatadas na minha vida com Ele. E uma das coisas que o Senhor me permitiu esse resgate foi o meu batismo nas águas. Porque assim, parece muito doido, mas quando a Maria Clara faleceu, o dia que ela foi enterrada, estava chovendo muito forte mesmo. E o cemitério que ela foi enterrada, era uma ladeira para chegar até a cova e depois nós subimos. Então nós tomamos chuva para ir e tomamos chuva para voltar. Só que quando eu fui para poder enterrar ela, eu fui uma Andréia. Quando nós voltamos, eu voltei outra Andréia. E nessa volta, eu fui batizada pelo Senhor. As águas da chuva me batizaram e me transformaram. Então, eu creio que assim, com o Senhor não tem uma palavra, Dani, assim... não tem regra, não tem um método. Não tem um método. Com o Senhor não é nada engessado. Isso. Ele faz do jeito que Ele quer, porque Ele é Deus. Né? Então ele faz da forma que ele quer. Tá doida, fomos pesquisar na internet quanto custava cada móvel, porque a gente nem tinha noção disso, passei um valor que era alto, e ele falou, a empresa vai fazer um empréstimo para você, os juros era 1%, basicamente eram juros zero, e ele falou, e quanto você pode pagar por mês descontado na sua folha de pagamento? Eu falei assim, eu não posso pagar muita coisa, porque agora, né, eu vou ter outras responsabilidades, quanto você pode pagar? E aí eu falei o valor da parcela e foi aquele valor que eles colocaram para descontar mensalmente para mim. E eles me deram um cheque com o valor total para eu comprar todos os móveis da minha casa. Em contrapartida, a empresa também se uniu, toda a empresa, todos os funcionários fizeram uma vaquinha que no final deu para eu viajar, fazer a lua de mel, que era também outro desejo no meu coração. Toda a empresa colaborou, foi praticamente R$5.000 que eu recebi de presente da empresa. E Deus trabalhou de uma forma tremenda. E o meu maior medo era não alcançar as 20 pessoas, porque eu teria que pagar a diferença dessas 80, se não fosse, por exemplo, né? Só que foi mais de 100 pessoas no dia do meu casamento. Foi mais de 100 pessoas. Aí eu ganhei o bolo, a mesa foi montada, até a assessoria. Tinha uma assessoria que faz esse tipo de trabalho. A gente vai lá, a gente vai fazer isso para vocês. Estiveram lá, organizaram tudo. Eu ganhei o bolo, eu ganhei os bem casados, a decoração, tudo eu ganhei. Tudo, absolutamente tudo no dia do meu casamento, que eu acabei tendo uma festa
porque tinha mais de 100 pessoas, tinha mesa, tinha bolo, tinha comida, tinha tudo. Mobilei toda a minha casa com um empréstimo que eu nem imaginava de onde viria e veio. Então, quando eu casei e entrei na minha casa, eu não tinha falta de nada, absolutamente tudo eu tinha. E então, assim, foi Deus trabalhando no meu casamento dessa forma. Então, foi em 3 meses. Em 3 meses ele mudou completamente. Meu Deus, 3 meses, que Em 3 rápido! meses. Então, em janeiro eu recebi essa notícia do mioma, em abril eu estava casando e tinha tudo, e tive a cerimônia, na verdade, ganhei absolutamente tudo. A verdadeira conversão do homem e da mulher de Deus é o dia que ele fala: não quero mais, passou, larguei tudo, quero Jesus, quero saber cada dia mais de Jesus. Isso sim é conversão. Sabe por quê? A partir daí, o meu filho tem 8 anos hoje. Vai fazer 6 anos que o menino não tem mais nenhum problema respiratório. Glória a Deus. Deus é fiel. Deus é fiel demais. Entende? Pega uma gripe, uma coisa ou outra, mas pneumonia, tudo que o menino viveu, bronquite, tudo, foi embora. Foi embora junto com a minha decisão, foi embora junto com o meu levantar daquela cadeira e querer ter um encontro verdadeiro, foi embora o dia que eu assumi o meu ministério. Mas você compreende que dali para trás, eu fui aprendendo, mas ao mesmo tempo eu ainda não tinha entendido. É diferente, né, pastora? Do dia que você ergue a mão ali e aceita o Senhor, para viver a verdadeira porque você pode aceitar, mas você pode não se converter de verdade, né? Mudar as suas atitudes. A conversão quer dizer que você está mudando a sua rota, mudando o caminho, saindo da direção que você estava indo, mudando para ir em direção à cruz, em direção a Cristo, né? Quando a gente fala cruz, é para você mortificar a sua carne também. Porque quando o apóstolo Paulo fala, né, que Cristo vive em mim, que eu já não vivo mais. Então é bem você mudar o seu caminho, mudar a sua rota e começar a fazer a vontade de Deus. A trajetória inteira é transformada em um novo caminho. Dani, então assim, esse período foi um período muito forte para mim, porque eu comecei a conhecer cada dia mais, né? Nós vivemos... eu vivi, junto com o meu pequeno, um tempo extraordinário, até chegar o dia que eu falei para o Senhor assim, né, que ali, eu falei: Senhor, eu quero dar um basta em todo o sofrimento até hoje. Pescoço, fazer um acesso, né, chama acesso central, me parece. E aí minha filha me falou desesperada, eu falei: pode autorizar, não vai acontecer nada. Mãe, disseram que ele pode vir a óbito. Ele não vai vir a óbito. Pode fazer, Deus está no negócio. Deus vai fazer uma obra aqui. Em momento nenhum eu conseguia ver outra solução a não ser o desfecho que Deus tinha de vida. Glória a Deus. E aí, minha filha autorizou, eles fizeram. E aí, dali a pouco, eles pediram outra autorização para cortar a barriguinha dele e fazer outro buraco. E eu falei: Jesus. E eu falei que minha filha autorizou. Aí fizeram um processo, né, que chama diálise peritoneal, né, que é o processo do rim. E aí ele desinchou. Mas tudo isso entubado, né? Inclusive, quando ele teve essa 4ª parada, o médico falou: eu nunca vi isso, alguém entubado parar. Até brincou, esse menino é uma estrela, quer chamar atenção, né? E aí passou. E foram passando os dias. Ele ficou 12 dias entubado. E eu ali firme, no joelho. Aí eu descobri o que havia dentro de mim, que até então eu não conhecia. Né? A força, a fé, né? A convicção, né? Que a Bíblia nos fala que a fé é o firme fundamento daquilo que se espera. Não se vê. Eu não estava vendo nada, né? Mas eu estava crendo. E aí eu buscando, né? Não dormia, o pouco que eu cochilava, quando eu acordava eu não levantava da cama, eu escorregava de joelho, né? E orando, e clamando, e Senhor, eu creio, Senhor. Foi a melhor experiência que eu vivi, foi essa, né? Assim, de contato com o céu. Porque através do sofrimento nós conseguimos isso. E recebendo uma palavra do Senhor, aí Deus começou a tratar em mim e me amadurecer, né?
Aí foi quando eu comecei a entender. Eu falei assim, aí minha oração mudou. Eu comecei, Senhor, será que é da sua vontade que eu esteja com ele? Porque a gente já tá há tanto tempo junto, né? Eu falei, será que é da sua vontade? Aí eu mudei minha oração. Eu falei, Senhor, se for da tua vontade, eu quero que ele venha, eu quero que ele venha transformado, porque embora eu não me recordo muito bem agora se antes da gente terminar, se eu já ia à igreja ou não, assim, se eu já tinha começado, não me recordo agora. Mas eu lembro que eu mudei a minha oração nesse tempo. E aí um dia eu fui na igreja e aí Deus falou muito comigo, falou que Deus ia trazer de volta, que aquele que era amado meu era amado dele também. Aí a minha oração era que o Senhor trouxesse ele transformado e que a gente pudesse caminhar junto pro Senhor. Eu não queria, tipo, mais voltar com ele e me afastar dos caminhos do Senhor. E nem viver, tipo, nos caminhos e ele não. E aí foi. O primeiro médico que eu passei depois dos 16 anos, ele disse assim pra mim, não tem como, nós vamos ter que tirar o seu útero. Eu tinha acabado de casar e ouvi uma notícia dessa. Então o mundo pra mim acabou, né? E nesse dia que nós entramos na sala, depois de alguns médicos, o médico virou pro Davi e disse assim, ela vai ter que tirar o útero. O Davi levantou e falou para ele assim, eu sei que o senhor estudou para isso, mas o meu Deus prometeu, então ela não vai tirar. E disso foi um processo, eu passei em quase 18 médicos, todos diziam que eu tinha que tirar meu útero, todos. Para ter uma ideia, eu estava com a minha barriga tinha um tamanho de uma gravidez de 7 meses. Era algo assim absurdo. Até então, nós não sabíamos tão a proporção. Para ter ideia, quando eu fui fazer uma ressonância, eu fiquei quase 4 horas na máquina, porque não achava os meus ovários. Estava tudo coberto. E aí um dia, bem rapidinho, eu trabalho em concessionária, e nessa época eu trabalhava numa outra concessionária, não a que estou agora. E eu atendi uma cliente um ano antes. Um ano depois, ela estava fazendo revisão do carro dela. Eu lembro que eu passei por ela. Quando ela comprou o carro, ela me entregou um cartão. E ela disse que o esposo dela era ginecologista. Um ano antes. Um ano depois, ela foi fazer revisão do carro. Passei por ela, eu lembrei dela. Falei, oi, tudo bem? Ela falou, tudo. Aí o senhor falou para mim, fala com ela. O esposo dela é ginecologista. E eu prego o teu evangelho dizendo que o Senhor cura, batiza, salva e leva para o céu. E minha mãe se encontra nessas condições agora. O que eu vou fazer, Jesus? Mas ali eu chorava muito, muito, muito mesmo. E eu ali adormeci de joelho. E eram umas 10 horas da noite. Pereira chegou e disse, minha filha, você está de joelho. Eu disse, Pereira, não estou nem sentindo nas minhas pernas. Me ajuda a me levantar. Porque quando me ajoelhei, eram as 5 horas da tarde. E eu ali adormeci. E no meu adormecer, apareceu um clarão. E falou assim, eu vou operar sua mãe. Esse clarão falou. E ela ia passar no médico para fazer a amputação do seu pé no outro dia seguinte. E eu fui levar a mala que ela me pediu emprestada, dizendo que o médico ia fazer um procedimento, e até aí ela não sabia que ia perder o pé dela. E eu fui. Quando eu cheguei lá, ela disse assim, a minha irmã, Luciana, caiu o curativo do meu pé e tem um negócio como se fosse uma unha. Não tinha condições no pé da minha mãe ter uma unha, no dedo do pé da minha mãe. Ter uma unha. Porque ela ia cortar o pé dela por causa da falange, da primeira falange do dedo dela. E eu disse, meu Deus, o que foi que houve? Aí eu vi quando a minha irmã tirou aquele negócio, que era o osso comprometido que ela ia perder.
o pé por causa daquela falange do dedo e colocou em cima de uma gaze. E ela disse assim: Luciana, o que é isso? Aí Luciana disse assim: mãe, foi a primeira falange do dedo do seu pé que caiu. E ela começou a chorar e ficar desesperada. E disse assim: meu Deus, eu estou largando os pedaços viva. Aí eu corri para abraçar a minha mãe e disse assim: mãe, o Senhor disse que ele ia lhe operar. O Senhor disse que ele ia lhe operar. A senhora não vai mais passar na mão dos médicos. E o Senhor acaba de fazer isso. E eu falei: mãe, meus senhos estão queimando, eu não estou entendendo por que está dessa forma. E eu fiquei assustada, fui para a cirurgia, fiz a cirurgia de uma maneira incrível. Quando eu voltei da cirurgia, a enfermeira encontrou com a minha mãe no trajeto, né, da saída do pós-operatório para o quarto. Encontrou com a minha mãe e falou assim: mãezinha, eu não sei o que aconteceu com ela, eu não sei o que aconteceu, mas aqueles nódulos que tinham o tamanho de um limão, eram 3 nódulos, tá? 2 no lado direito e 1 no lado esquerdo, eram nódulos grandes. E eles falaram assim: olha, esses nódulos diminuíram com o tamanho de um caroço de ervilha. Glória a Deus. Eles diminuíram de uma forma que a gente não tem explicação. A medicina não tem explicação. E ela falou assim: eu não sei se a senhora tem alguma fé, mas agradeça, porque se não tivesse diminuído, provavelmente teria uma complicação muito grande na cirurgia, porque estava enraizando, já estava formando uma situação complicada. E diminuiu. De acordo com os exames que fez, diminuiu. Quando eu cheguei no quarto, aquela senhora que estava em coma, que ia morrer em casa, ela estava sentada na cama, estava comendo. Meu Deus! Ela estava comendo, ela estava se alimentando, e os médicos assim: não sei, não consigo entender o que aconteceu. E os médicos iam lá a noite inteira monitorar aquela senhora, tipo, com medo que ela morresse ali de uma hora para outra, porque tem a melhora para despedida, né? Já vi vários casos assim. E dali por diante o Espírito Santo nunca mais falou para mim orar por ela. E eu tinha já convicção de que aquela mulher estava curada. Tinha um médico e tinha uma enfermeira. E eu lembro que eu fiz muita força para esboçar algum barulho, esboçar uma reação. E aí ele falou assim, ele falou assim: peraí. Aí ele fez assim, ele tava de costas. Aí ele só falou assim pra moça: corre, coloca o tubo de oxigênio nela, coloca o tubo de oxigênio. Ele falou 3 vezes. Aí ele ficava assim: Daniela, eu preciso que você respire. Eu preciso que você respira fundo. Aí ele falava: coloca o tubo. Aí ele pegou isso aqui meu, porque eu não conseguia esboçar nada. Pelo contrário, eu tava com o olho já assim, né? E eu lembro disso como sonho, literalmente. Aí ele pegou assim, a moça. Eu só lembro dessa sensação, depois eu apaguei. Eu lembro do oxigênio entrando no meu peito, fazendo um caminho dentro de mim, abrindo. E eu apaguei. Aí não lembro de mais nada. Eu só lembro quando eu já tava indo, né, no corredor, eles tentando me acordar de qualquer jeito para saber se estava bem. Mas eu tive uma parada respiratória. É horrível. Amiga, você tenta respirar, vem aqui e volta. Aqui e volta. Mas enfim, Jesus não quis que eu fosse naquele momento, né? Cá estou eu, porque ele tinha mais projetos na minha vida para realizar. Ai, Dani, glória a Deus, glória a Deus. Olha, eu acho que é mal de Dani, viu? Acho que a gente não é muito normal, não. É porque a Bíblia não vai dizer que nós iríamos ser chamados de loucos. A gente vai se chamar de loucos, nós vamos morrer por amor a Cristo, e ser chamado de doido, de fanático. Normal. Acho que é coisa de crente, né? Ah, eu Mas acho que é coisa de eu? crente. É, Fia, eu também recentemente passei por uma cirurgia. Também tava com essas ideias suas. Ai, Meu Jesus, Deus. mas é assim mesmo. O Senhor, ele faz... Glória a Deus, né? Passou por uma cirurgia, é motivo de dar glória a Deus. Já passou pela cirurgia. Já passou, né? Tem testemunho. Tem glória a Deus. Motivo, né? Tem propósito, como nós falamos. Suficiente para adorar o Senhor, né? Para glorificar o nome do Senhor. E ali na hora de ter minhas filhas também, as gêmeas, o médico tá falando assim: olha, eu nunca vi isso. Aí eu tive que assinar, o médico falou assim: você concorda, eu sei que você tá com anestesia, não é normal, quando nasce gêmeos, sai um, daqui 5, 15 minutos sai outro. Já saiu uma e já saiu a outra. Isso também eu vejo que é Deus, porque elas são muito ligadas, o que uma fala para mim, a outra fala a mesma frase. É muito interessante. E o meu filho Pietro, meu marido queria um menino, né? A gente tava passando por uma fase também difícil no casamento, e eu falei: eu não quero mais não.
ele pediu para uma pastora orar no meu ventre e ela falou assim, você vai ter um menino. Só que a minha filha não sabia, essa primeira, né, dos 3 aninhos. Ela escreveu uma carta para Jesus. E na carta ela pedia um irmão. Nós descobrimos tempos depois que eu e minha irmã moramos junto e a gente estava mexendo no guarda-roupa e ela viu e falou assim, uma carta, né? Quando a gente abriu, eu não queria ler. Eu falei, não, vamos ler. Quando a gente abriu, que eu li, na carta ela falava a nossa vida que nós estava passando e tinha pedido para Jesus. O irmão que hoje, que é o Pietro, sexta-feira que vem, ele vai fazer 13 anos. Eu já fiz assim, o que a minha carne podia fazer, eu já fiz. Agora tá no mundo espiritual, né? Claro que naquele momento eu não sabia esses detalhes todos, mas para as pessoas poderem estar entendendo o que é o mundo espiritual, né? Beleza, passou, Dani. Quando foi na metade do mês de junho, eu recebi tocou o telefone aqui em casa. Aí eu tava aqui com a minha mãe, eu lembro como hoje, olha só. Eu tava aqui com a minha mãe tava lavando louça, eu tava secando a louça, a gente tava conversando, o telefone tocou. Aí fui atender, normal. Aí quando eu atendi, era o Fábio. Falou, oi, tudo bem? Aí eu falei, oi, tudo bem? Aí ele falou assim, como é que você tá? Eu falei, tá tudo bem, tá tudo tranquilo. Aí eu falei assim, você quer falar com o Matheus, coisa e tal, né? Ele falou, não, eu quero falar com você. Eu falei assim, falar comigo? Eu falei, falar, né? Aí ele falou assim, Fê, eu pensei aqui e eu quero voltar pra casa. Aí eu falei assim, você me aceita? Eu falei, opa! Aí eu pensei comigo, né? Mas eu falei assim, não, a gente aceita, a gente conversa, né? E eu aceito sim, né? Aí a gente foi, sentou, conversamos. E a partir daí a gente começou a viver um novo tempo, né? No nosso casamento. Assim, o que se passou nesses 5, 6 meses, mais ou menos, que nós ficamos separados, também não perguntei, né? Eu acho que eu não perguntei por mim, para não sofrer, né? Porque, assim, se eu orei, se eu pedi para Deus trazer ele de volta e Deus trouxe, é porque Deus tinha alguma coisa com ele também. Registrar todas essas promessas, como que eu posso, como se diz, deixar isso vivo na minha memória, porque nós esquecemos. Tem coisas que o Senhor fala para a gente, eu anoto, mas eu sei que antes disso, o Senhor falava, no outro dia eu já não me lembrava, né? Então eu queria algo ali para ficar registrado, para que eu não me esquecesse das promessas dele. Então eu comprei um caderno, levantei, eu estava tão feliz, porque eu vi, era real, como eu consigo tocar essa caneta, eu via, eu não toquei porque Deus não permitiu eu colocar a minha mão, mas eu vi, assim como eu estou vendo as coisas que estão aqui na minha frente. E aí eu peguei e falei assim, como eu vou guardar essas memórias? Acordei, fui numa papelaria, comprei o primeiro caderno, que é um caderninho que sai colorido, da capinha colorida, e eu comecei a anotar tudo que eu me lembrava que Deus já tinha falado, eu comecei a anotar, e depois de um período, onde eu chegava, se Deus usasse a vida de alguém para falar comigo, eu anoto até hoje o dia, o mês e o ano e quem foi o profeta. Então eu comecei a registrar essas profecias, né? Eu comecei a registrar e eu tenho tudo. E aí eu já fui para o segundo caderno e hoje falta assim, acho que 8 folhas, se eu não estiver enganada, para eu ir para o terceiro caderno. Eu quero chegar no 5º, no 6º, né? Porque assim, eu falei assim, eu preciso deixar isso gravado na minha memória. Não, tudo bem. Aí ele, não, mas eu gosto de você. Eu percebi que eu gosto de você. Eu falei assim, então assim, dessa vez a gente vai fazer diferente. Se de fato você quiser namorar comigo, agora você vai orar. Então eu fiz diferente do que eu tinha feito, né? E aí ele falou, orar, como que é orar? Eu falei, você ora, eu oro.
Se o Senhor falar que é, porque... Ah, mas como que ele fala? Eu não sei também te explicar. Mas se for de Deus, você vai esperar, não vai? Porque eu não tô com pressa. Se você estiver com pressa, ele, não, tudo bem. Aí a gente orou 1 mês, orou 2 meses. Aí eu falei assim, e outra coisa. Se realmente você quiser namorar comigo, agora você vai ter que falar com o meu pastor. E com o meu pai. Então, assim, foi um trabalhar de Deus, Dani, no orgulho do Anderson, na minha ansiedade também de querer resolver. Mas eu quero... Porque a gente tende a querer ensinar o Senhor como trabalhar, né? Olha, Senhor, mas eu quero casar aqui, eu quero fazer assim. E o Senhor só olhando pra gente, tá bom. E aí, ele foi, dito e feito, Dani, ele foi falar com o apóstolo Éder e com a bispa Wanda, a apóstola Wanda hoje, né? E falou, aí a gente sentou assim nas cadeiras, né, um de frente pro outro, eu falei, não tô acreditando que ele tá aqui, eu não acredito que ele veio. Eu fiquei assim, ele quer mesmo, porque pra ele encarar o meu pastor, e aí ele pediu, né, ele falou assim, olha, a gente tava separado, né, há 10 meses, eu pedi pra voltar, ela falou que a gente tinha que orar, e tal, aí o apóstolo bem amoroso, como ele sempre foi, né, falou assim, olha, eu não posso intervir, né, na área sentimental de vocês, mas assim, uma coisa eu te falo, Anderson, a Ju, ela tem um dono, e esse dono tem ciúmes dela, e esse dono não sou eu, e nem é o pai dela, o dono dela é o Senhor. Então, assim, olha a joia que o Senhor está colocando na sua mão, presta atenção nos caminhos, né, que você vai tomar, porque o pai dela, o dono dela é ciumento. Teve uma compressão de medula óssea, o Senhor tinha avisado, né? Ele teve e aí ele passou por uma cirurgia devido a essa doença. O processo foi 1 ano e meio, mais ou menos. Para descobrir foi quase 1 ano. E aí quando descobriu estava muito avançado, e o meu filho teve um sonho e me assustou mais ainda. O Senhor mostrou a casa cheia de gente, aí eu fiquei super assustada, mas eu fui na casa do oleiro, e o Senhor prometeu a cura, e eu acreditei na cura. Quando o Senhor promete a cura, acredite na cura, porque o Senhor é a cura. E ele passou por essa cirurgia de alto risco, tanto que foi no Hospital das Clínicas. Foram 4 dias ali internada com ele, e o Senhor deu vitória. O inimigo tentou usar uma das enfermeiras para falar algo que meu coração se angustiou demais, mas o Senhor esteve comigo mais uma vez. Se nós colocarmos a nossa vida na presença do Senhor, se nós nos voltarmos a confiar em Deus, muitas vezes a gente colocou a nossa vida, os nossos caminhos, a gente caminhou em tantos caminhos que não eram os caminhos do Senhor. É verdade. A gente caminhou por caminhos, né, que não eram os caminhos do Senhor, que não era a vontade do Senhor. E quantas pessoas deu cabeçada, quantas pessoas, sabe, se entristeceu, se decepcionou, quantas pessoas se frustraram, né? Eu acredito que essa palavra, ela tem um endereço certo, porque muitas pessoas que estão nos ouvindo, graças a Deus, estão bem, estão vivendo as promessas do Senhor, mas talvez existam pessoas que ainda estão buscando, sabe, uma vida nova, buscando uma promessa da parte de Deus. Se você confiar no Senhor, se você buscar o Senhor de todo o seu coração, se você que está nos ouvindo nesse momento, você se entregar ao Senhor e você vir para a presença do Senhor. Vir para a presença do Senhor não é ficar sozinho, isolado, é se irmanar. Jesus nos ensina, aonde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. Muitas pessoas, infelizmente, se isolam na caminhada dessa fé, estão decepcionadas, entristecidas, estão com depressão. É tempo da igreja abrir o coração e abrir o coração para ajuda, está
na presença de Deus e vir procurar um irmão, uma irmã, um amigo, uma amiga em Cristo Jesus e confiar que Deus pode mudar a sua história. Quando a Bíblia diz que Ana ela desceu daquele monte já com seu semblante diferenciado, porque ela tinha conseguido conquistar o desejo do coração dela. Naquele dia eu saí como Ana, o meu semblante já não era mais o mesmo. Naquela mesma semana, o Senhor colocou no meu coração, vai fazer o exame. E eu fui fazer o exame e eu estava grávida. Glória eu levei a Deus. 8 anos, foi 8 anos num processo para me engravidar, mas a minha bênção hoje está aqui, está com 16 anos, e o Senhor, Ele foi fiel em tudo que Ele me prometeu na trajetória de quando eu engravidaria. E vou te falar, viu, Dani, no processo da minha gestação, nenhum momento eu deixei de servir ao Senhor. Eu barriguda, eu andava ruas abaixo, acima, a pé, para poder fazer a obra do Senhor. Porque o Senhor, Ele é fiel e Ele nos honra, Ele nos capacita, Ele nos dá força. E ali eu fui até o último momento, tanto que quando a minha filha nasceu, foi um parto cesárea. Com 15 dias eu já levei ela para apresentar na igreja, porque eu falei, Senhor, ela não é minha, ela é tua. E eu já apresentei ela no altar do Senhor. E assim, foi muito gratificante o que Deus fez, assim, de alegrar o meu coração com a maternidade. Ela vai perder a criança, né? Perdeu muito líquido amniótico, né? E infelizmente vai perder a criança. Fala, doutor, eu respeito a medicina, a gente trabalha na área farmacêutica, só que eu recebi uma palavra de Deus que esta criança ia pregar a palavra nos 4 cantos da face dessa terra. E eu nunca vi um morto pregar. Meu Deus! Ele falou, você não está entendendo, você não está compreendendo o que eu estou falando para você. Eu estou falando para você que ela perdeu muito líquido amniótico, essa criança provavelmente, se não está morta, vai morrer. E se ela nascer do jeito que está, vai nascer com várias anomalias. Infelizmente, não tem condição dela ter uma gestação ou um parto correto. Meu Deus, que forte. E aí eu peguei e falei, doutor, só que eu vou falar para o senhor, eu recebi uma palavra de Deus, não recebi uma palavra do homem. E eu tenho essa palavra, e eu tenho a confiança dessa palavra aí, e eu vou me assegurar nessa palavra. Ela pegou e falou assim, por isso que eu não gosto de crente, porque todo crente é perturbado. Jesus, ajuda nós. E eu falei assim, eu glorifico a Deus por isso, porque eu escuto que os outros não escutam, falo que os outros não falam e vejo que os outros não veem. Essa daí, nós somos meio perturbados mesmo, e eu louvo a Deus por isso. E ele pegou e falou assim, quem entende aqui de medicina sou eu. Eu falei, louvado seja Deus por isso. Só que eu vou falar para o senhor, quem entende dos médicos sou eu. Eu que entendo dos médicos, Senhor dos senhores e Rei dos reis. Eu confio nele e eu creio que essa gestação vai dar certo. Por quê? Porque é o Senhor que me prometeu. O pai falou assim, filho, você pagou todo esse tempo no apartamento, eu vou te ajudar aqui a dar uma entrada. A gente negocia lá por dentro como que vai ficar umas parcelas para tentar vocês conseguirem pegar de fato o apartamento, né? E vocês conseguirem essa conquista. E conversa vai, conversa vem. A gente seguiu, né, nesses planos, a gente fez uma baita de uma estratégia e graças a Deus a gente conseguiu assinar os contratos na Caixa, conseguiu fazer todos esses processos, todos esses trâmites, e a minha esposa, bem no período que a gente pegou a chave do apartamento, ela realizou um processo de 3 a 4 meses fazendo hora extra. Então esse período de hora extra aqui foi o tempo certinho e os horários certinho que precisava para a gente conseguir as parcelas. Então foi tudo planejado, não por nós, mas sim por Deus, porque a gente nem imaginaria que a extra que ela fez, né, ajudaria a gente a conseguir e atingir ali o teto mínimo para pegar um apartamento que a gente queria. E graças ao meu Deus a gente escolheu o apartamento que a gente queria, a gente pegou um apartamento de 45 metros quadrados. Eu chorava de febre alta. E foi passando o tempo. Aí quando deu 4 meses, o Senhor preparou uma dermatologista que ali foi enviada por Deus. Glória a Deus. Quando ela falou assim, tira a roupa para poder eu ver,
para ver o que estava acontecendo. Ela começou a chorar, Dani. Ela começou a chorar e falou: Meu Deus, isso aqui era para te matar, não era nem para você estar viva. Meu Deus do céu. Era para te matar, porque ser humano nenhum aguenta o que saiu no seu corpo. Ela começou a chorar e aí ela perguntou: Como é que você está aguentando? Aí vai eu pregar para a médica. É dessa maneira. Comecei a pregar para. É dessa maneira, Eu falei: Jesus. Minha filha, para aguentar isso tem que ter Deus na vida. Tem que ter Deus na vida. E Jesus é assim. Aí eu comecei a pregar para ela, a ministrar para ela. Ganhei ela para Jesus, ganhei o filho dela e ganhei o esposo dela para Jesus. Meu Deus, que coisa linda! Glória a Deus! Deus é tremendo. Deus permite por causa das almas, né, pastora? Tá vendo? Olha. Eu falava assim para o Senhor, eu falava, Senhor, nem precisava o Senhor fazer isso comigo, porque se o Senhor mandar aí, eu vou, mesmo tremendo, né, com medo, mesmo assim eu vou, não precisa nem o Senhor me deixar enferma para poder fazer a sua obra, né? É verdade. Porque é doído, Dani, é difícil, é difícil. Hoje a gente ri, mas na hora que estamos passando, minha amiga, não... Que o escolhido, ele não tem escolha. E existe um tempo de cumprimento da promessa. Quando Deus te convida para viver um sonho com Ele, até com que esse sonho se realize, existe o processo que você precisa viver. Hoje, como psicanalista, eu ensino aos meus pacientes a abraçarem o processo e a entenderem que se foi Deus que te chamou, Ele não vai te deixar no meio do caminho. Ele está passando com você. Quando Pedro sai do barco, se lança no meio da tempestade, né? Rompe com medo, sai ali do barco e vai até Jesus, a Bíblia diz que ele vem caminhando com Pedro no meio da tempestade, no meio da dificuldade. Então Deus estava comigo em todo o tempo, me fortalecendo, me forjando, usando toda aquela situação de dor, de perca, de sofrimento, para me lapidar e me transformar na mulher que eu sou hoje. Glória a Deus, Pamela. Nossa, Deus, Ele é criador de caminhos, né? A gente costuma falar, e até no livro que eu tô lançando agora em dezembro, eu coloquei essa frase, que foi uma frase que Deus me deu e fala muito comigo sobre isso, sobre você aceitar o processo do Senhor, mas entender que não está sozinho, que Ele sempre vai criar um caminho, que Ele sempre vai mostrar por onde ir, Ele sempre vai dar uma porta de escape. E como foi o cuidado do Senhor sobre a tua vida, sobre a vida da tua filha, Ele apontou para vocês irem para essa terra abençoada, apontou para vocês estarem ali por um propósito, por um tempo, né? E o Senhor é aquele que veio suprindo todas as necessidades. Então você que está nos ouvindo, às vezes você não está entendendo nada. Meu Deus do céu, eu só estou obedecendo, meu Deus, por que tá vindo essa tempestade? Eu aceitei o teu chamado. E como a Pamela bem disse, o escolhido não tem escolha, e é verdade. Eu costumo dizer, sabe, Pamela, é igual o Jonas. Jonas, ele poderia ter ido de barco, mas de navio, né? Ele decidiu ir de peixe. Baleia. É verdade. Por quê? Porque não tinha como. Você não tem escolha. Por mais que você queira fugir, você tá fugindo, só atrasando e trazendo sofrimento para sua vida. Aceite o propósito, passe pelo processo, porque vai valer a pena no final. Viver as bênçãos do Senhor, as promessas do Senhor sempre vale a pena, vem? Eu não orava, eu não lia a Bíblia, mas eu sempre tive isso comigo, que Deus me curou. E aí, onde veio, eu afastei do caminho do Senhor. E aí, o que aconteceu? Depressão, sempre um problema no casamento, né? Sempre um vazio que eu não sabia aonde que eu iria preencher isso, né? E foi um processo que muito dolorido, Daniele, muito dolorido. E aonde eu não podia ter filhos, e eu falei assim, mas eu sei quem me curou do câncer. E eu falei, Senhor, me dá um filho. E Ele me deu uma filha. Glória a Deus. Sabe? Então é tipo como eu usasse Deus, tipo assim, Ele fala assim, Deus, me dá isso. Ele dava. Só que chegou um certo tempo que meu casamento estava mesmo destruído,
eu estava entrando em depressão. Eu estava com as minhas malas arrumadas. E eu tenho 17 anos de casamento hoje. Mas eu falei assim para o Senhor. Eu falei, Deus, Jesus, fala comigo. Fala comigo. Acho que foi uma das vezes que mais assim, sabe, foi impactante de eu falar com ele. E eu ouvi a voz de Jesus. Eu ouvi, ele fala. E como eu era de uma igreja tradicional, você sabe, Daniela, como assim? Eu ouvi isso, ninguém tira de mim. Quando eu escutei, aí eu falei, eu estava de joelhos já na sala orando. Quando eu comecei a escutar, aí ele falava assim, escuta o grito das almas, de socorro. Aí eu comecei a pedir, eu escutando aqueles gritos, né? Socorro, socorro, me tira daqui, socorro, eu vou morrer, socorro, eu estou aqui nessa prisão, me tira daqui. Eu falei, botei a minha mão na cabeça, meu Deus, acho que eu vou ficar maluco. O que está acontecendo comigo? O Senhor falou assim, eu te fiz sentir a dor e o grito de socorro. Exato. Então, foi. Aí, a partir dali, pastor, eu comecei, né, a me envolver na presença, buscar mais, né, a presença do Senhor e me dedicar a missões, porque assim, a missões é algo que arde no meu coração, entendeu? Arde no coração do Pai, arde no meu coração. Inclusive, nós estamos estamos lendo agora nesse semestre, né, a lição até os confins da terra, né? Passou só mais ou menos ali 12 anos. 12 anos, né? E eu achei que... E a gente fica na expectativa, né? Nossa, ser pastor, não sei o quê. Só que foi 12 anos de Deus me preparando, né? E eu sempre falo com as pessoas, quando Deus ele te anuncia o seu futuro, é porque ele já construiu esse futuro para você. Mas depende de você acessar isso através do seu esforço. E quando eu entendi isso, que eu tinha um chamado pastoral, que o Senhor tinha me chamado, sabe, para viver, sabe, dar a vida ali mesmo para as pessoas, sabe, cumprir esse propósito, o que eu tive que fazer? Eu tive que fazer aquilo que um pastor faria. Eu comecei a estudar, comecei a me capacitar, comecei a me preparar. Por quê? Era tempo do processo. Qual era o processo para o cumprimento do propósito? Era a preparação. E nesse ponto, sabe por que muita gente hoje não vive propósito? Porque no tempo do processo, sabe, desistem. Porque é o processo que vai trazer um empoderamento para o seu propósito. É no processo, sabe? O processo, eu falo lá em Betel, eu falo, cara, o processo, ele é mais valioso do que o propósito. Sabe? O processo, ele é mais valioso do que o propósito. Porque tem muitas pessoas que vivem só no processo e não chegam no propósito. Por quê? Porque não entenderam o momento de plantar, o momento de se preparar. Então, o meu chamado, quando eu fui chamado por Deus para se tornar pastor, né? Aquilo que dependia de mim, eu fiz tudo, sabe? E talvez você está aí, sabe? E está nos vendo, sabe? Está aí e perguntando assim, né? Nessa hora, qual é o meu chamado? Eu quero dizer para você, aquilo que faz sentido dentro do seu coração, que você, sabe? Que faz você despertar, sabe? Para querer fazer algo, muito provavelmente o seu chamado está relacionado a isso. Missões. Como que é o trabalho de vocês na sua igreja e a sua vida sobre missões? Então, eu sempre falo com as pessoas, né? Um cumprimento assim numa vida cristã, eu acredito que você precisa fazer duas coisas. Você que está aí nos ouvindo, está nos assistindo, você precisa fazer duas coisas, né? A primeira, fazer missão. Um dia sair da sua zona de conforto, ir para um lugar, sabe? Aprender uma cultura, se disponibilizar, entendeu? Evangelizar. E a segunda, Israel. Eu acho que o crente ele tem que fazer essas duas coisas na vida para complementar, né? E é louco quando a gente fala isso, né? Que a gente fala, cara, no Brasil isso sim. Pesquisa aí, Caldeirão Grande. Lá no Piauí, irmão, pensa. Repete de novo, pastor. Ela não tinha se visto ainda? Como que é? Ela nunca viu o rosto, ela nunca tinha visto como era o rosto dela, porque lá não tem móvel, não tem espelho. Não tem espelho? Eles não têm móveis dentro de casa. Meu Deus! Né? E muito que as igrejas ajudaram a construir, porque lá não tem água, não tem mão de obra, não tem nada, e nós fomos nessa casa e chegamos lá, sabe, umas famílias, eu tenho umas fotos, depois eu posso até te enviar essas fotos, que aí vocês vão perceber, eu tenho uma foto com ela, casa lá,
Não é uma casa. Quando a gente fala isso com as pessoas ficam assim, mas como assim? Não é uma casa como a gente tem a nossa casa. Que você tem a sua cama, que você tem o seu sofá, que você tem seu banheiro. Não é assim que funciona. Sabe, eu também fiquei escandalizado quando eu vi. Eu não imaginava que existia no Brasil lugares assim, sabe? E lá, você que quer conhecer esse lugar, pesquisa depois no Google aí, Caldeirão Grande. É uma cidade pequena lá, você vai ver, sabe, é no sertão mesmo, não tem água, entendeu? Lá sabe, parece que a gente está em outro país.